Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu quero desejar a você um excelente sábado, um excelente domingo, que o seu final de semana seja abençoado por Deus, que você possa passar momentos agradáveis ao lado da sua família, ao lado das pessoas que você ama, ao lado das pessoas que amam você e principalmente na presença de Deus. Que você possa ser abençoado pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma alegria muito grande poder compartilhar com você esse momento e dizer para você que você pode estar nos enviando o seu pedido de oração. A sua participação é muito importante para nós. Na quinta-feira eu fiquei muito feliz, muitas pessoas participaram, muitos pedidos de oração e a gente se sente cada dia mais motivado a continuar fazendo esse trabalho, sabendo que nós podemos ajudar alguém, que nós estamos de alguma forma te ajudando. E é essa a nossa intenção, ajudar você que está passando por um momento de dificuldade, que precisa receber uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo. Eu, meu pastor, pastor Arlon, irmã Selma, irmão Neto, nós estamos fazendo esse trabalho com essa intenção, com esse propósito de te ajudar, de te auxiliar. Então que você possa estar participando, que você possa estar enviando seu pedido de oração. Nós vamos orar, nós vamos interceder por você, pela sua família, em nome de Jesus. Amém? Nesse momento nós vamos meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é vida para nós, a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. E nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento. Eu quero trazer uma palavra de fé, de esperança, para você que está me acompanhando nesse momento, que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 5. É um texto bastante conhecido, que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, para a gente estar compartilhando com você. A palavra de Deus diz aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor, Deus, dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Amém? O texto aqui ele deixa claro, Naamã era um homem de respeito, era um homem honrado, era um herói valoroso, porém leproso. Só que eu não consigo enxergar nesse texto apenas um homem honrado, apenas um homem vitorioso. Mas eu consigo enxergar aqui um Deus gracioso, um Deus de graça, de misericórdia, um Deus de bondade. A palavra de Deus diz que Deus é bom em todo tempo. Porque quando eu analiso esse texto, eu vejo que o Senhor Deus dava vitória à Síria por meio de Naamã. Ou seja, todas as vitórias que Naamã tinha, era Deus quem dava a ele. Mesmo ele não conhecendo a Deus, mesmo ele não servindo a Deus, pelo contrário, ele servia aos inimigos de Deus. E mesmo assim, Deus o abençoava. Muitas das vezes nós podemos perguntar por que Deus abençoa o homem que não o conhece, que não o reconhece e que não o teme. Graça. Isso é graça, favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos dá essa graça. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, diz que noutro tempo nós andávamos segundo o curso desse mundo e nós éramos inimigos de Deus. E nós recebemos a graça de Deus. Naamã não conhece a Deus, Naamã não reconhece que as suas vitórias vêm de Deus. E mesmo assim, Deus o abençoa. Quantas e quantas pessoas no mundo hoje, talvez você que está me ouvindo agora, não serve a Deus, não conhece a Deus, não costuma ler a Bíblia, não tem o hábito de ir à igreja, não expressa sua fé a Deus, mas mesmo assim, Deus tem dado vitória. Mesmo assim, Deus está abençoando.
Deus está protegendo. Ainda que você não veja a mão de Deus estendida sobre você, Deus está te guardando. Deus está te dando vitória. E sabe por quê? Porque Deus quer se fazer conhecer no meio do teu povo. Deus quer se fazer conhecer na tua vida. Deus quer que você o conheça, que a sua família o conheça, que os teus filhos o conheçam. É justamente por isso que Deus abençoa o homem que não o teme, que não o serve, na expectativa de se fazer conhecido no meio dele. Naamã não conhecia a Deus e só vai conhecer a Deus por meio da lepra. Uma doença, uma enfermidade que nenhum homem era capaz de curar, somente Deus. Quantas e quantas pessoas no mundo só reconhecem a Deus ou só conhecem a Deus mediante a enfermidade? Só conhece a Deus quando está diante do vale da sombra da morte, quando está num leito de morte. Quantas e quantas pessoas que não expressam a fé em Deus, que não estão nem aí para Deus, mas na hora da morte, na hora da enfermidade, elas clamam, elas gritam: Senhor, se o Senhor existe de verdade, me socorre, livra o meu filho da morte, livra o meu esposo da morte, livra a minha esposa da morte. Nessa hora, muitas pessoas conhecem a Deus, reconhecem que Deus existe e só Deus pode fazer por elas aquilo que o homem não é capaz de fazer. Nós estamos diante de um vírus que nenhum homem ainda foi capaz de encontrar a cura. Estão estudando uma vacina, um medicamento, e não são capazes de encontrar no momento. Porque só vão encontrar quando Deus dá a graça, quando Deus permitir. Porque todas as vitórias do homem, ainda que ele não reconheça, vem de Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não reconhecem. Muitas pessoas dizem: não, eu sou o que eu sou porque eu luto, porque eu batalho, porque eu corro atrás. Tudo que eu tenho eu consegui com o suor do meu rosto, com a força do meu braço. Mas eu quero dizer para você que é Deus que te dá a força, que é Deus que te dá o braço, que é Deus que te coloca de pé todos os dias pela manhã, que é Deus que te coloca fôlego de vida no teu pulmão. Quantas e quantas pessoas estão morrendo agora por falta de fôlego, por falta de ar nos seus pulmões? O vírus ataca o pulmão delas e elas não são capazes de respirar. Ou seja, se Deus não der o ar, se Deus não der o pulmão, se Deus não der a saúde, se Deus não der a restauração, não são capazes de viver. Quantas e quantas pessoas que, apesar do nome que tem, apesar das posses que tem, apesar de todo o recurso que tem, não é capaz de vencer o vírus, se não for pela graça de Deus, se não for pela misericórdia de Deus. Naamã vai ser curado da lepra, mas porque Deus dá graça. Quantas e quantas pessoas que, apesar dos títulos que tem, dos reais que tem na sua poupança, não pode derrotar esse vírus. Esse vírus ele veio para mostrar que todos nós somos iguais diante de Deus. Deus não se impressiona com títulos de homens. Homens se impressionam com títulos de homens, mas Deus não se impressiona com isso. Esse vírus veio para mostrar que todos nós somos iguais. Quantos homens cheios de dinheiro, com plano de saúde, que nunca pensou um dia pôr o pé num hospital público e tiveram que buscar socorro no hospital público. Porque em muitas cidades grandes, em muitas capitais, os hospitais particulares foram os primeiros a ficar superlotados. E pessoas com recurso, com condições de pagar o melhor hospital, teve que procurar socorro no hospital público, em meio aos pobres, favelados, índios, negros, pessoas que muitas das vezes são desprezadas por essas pessoas.
mas Deus mostrando que nós somos todos iguais diante dele. Não existe ninguém melhor do que o outro. Nossas vitórias vêm de Deus. A nossa vida veio de Deus. E se não for Deus, não sobrevive. Muitos perderam a vida, muitos vão perder a vida. Muitos receberam a cura. Os médicos estão colocando as suas vidas em risco. Os enfermeiros, as enfermeiras, os técnicos, todos os profissionais de saúde estão colocando as suas vidas em risco para salvar vida. Mas se Deus não der graça a esses profissionais, se Deus não der graça àquele que está enfermo no leito, ele não sobrevive. Porque tudo é mediante a graça de Deus. Naamã não conhecia a Deus, mas vai passar a conhecer, porque Deus vai curá-lo. O rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, pedindo para que ele cure Naamã da lepra. E o rei de Israel fica indignado, ele rasga a carta e diz: o rei da Síria está procurando motivo para pelejar contra nós. Porventura sou eu Deus para curar este homem da lepra? Ou seja, existem enfermidades que só Deus pode curar. O presidente não pode curar. Os médicos não podem curar. Somente Deus. É Deus que dá a graça ao homem que está no leito de morte se levantar com vida, com saúde. Naamã procura o profeta, que era o representante de Deus. E ele chega com carruagens, com roupas finas, com ouro, com prata, tentando impressionar o profeta. E o profeta nem sequer se deu o trabalho de levantar e recebê-lo. Porque o profeta era representante de Deus e ele não se impressionou com os títulos de Naamã, com as suas riquezas, com os seus presentes caros. Deus não se impressiona com essas coisas. Deus se impressiona com o caráter do homem. O profeta nem sequer se deu o trabalho de levantar, mandou o seu auxiliar ir diante de Naamã e dizer para ele: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Só que ele era um homem orgulhoso, um homem vaidoso, um homem soberbo. Quantas e quantas pessoas nós temos assim no mundo? Soberbas, arrogantes, que não reconhecem que as suas vitórias vêm de Deus. Que Deus é que está estendendo as mãos para abençoar, para proteger, para livrar da morte. Naamã diz: porventura os rios da Síria não são melhores do que os rios de Israel? Mas a graça de Deus ela é tão maravilhosa que Naamã tinha no meio dos seus servos pessoas simples, humildes, que talvez nenhuma outra oportunidade Naamã não os ouviria. Eles disseram: meu pai, se o profeta mandou o Senhor fazer algo tão simples, se porventura ele não tivesse mandado o Senhor fazer algo grande, extraordinário, o Senhor não faria? Ele pediu apenas que o Senhor mergulhe 7 vezes no Jordão. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de ouvir a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, principalmente quando é um servo simples que manda o recado, quando é um servo simples que traz a palavra. Muitas das vezes nós olhamos para o pregador, se ele é um ótimo orador, se ele fala grego, hebraico. Deus não se impressiona com essas coisas. O homem sim se impressiona com isso. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de obedecer a palavra de Deus. Mas Naamã, quando ele deixou o orgulho de lado, a soberba de lado, e mergulhou 7 vezes no Jordão, a palavra de Deus diz que a sua carne se tornou como a carne de um bebê. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Enquanto Naamã continuasse com soberba, Deus não o curaria.
Mas a partir do momento que Naamã deixou a soberba de lado, o orgulho de lado, e obedeceu à palavra de Deus, obedeceu à ordem do profeta, ele foi curado. E ele voltou até o profeta para reconhecer que o Deus do profeta era o único Deus a ser adorado. Ele diz: agora sei que o Deus de Israel é o único Deus. E ele diz mais: eu peço perdão ao Senhor, que o Senhor peça perdão ao teu Deus, para que quando eu tenha que ir com o meu rei até o templo de Rimon, para que o rei da Síria possa adorar o seu Deus. Ou seja, o Deus do rei da Síria já não é mais o seu Deus. Ele diz: quando o rei da Síria tiver que ir até o templo de Rimon adorar o Deus da Síria, eu tenho que me encurvar para que ele se encoste sobre mim. O Senhor possa me perdoar. É como se Naamã estivesse dizendo: eu preciso me encurvar diante do Deus da Síria, para que o rei possa se encostar em mim quando ele for se inclinar. Mas o meu coração não se encurvará diante de outro Deus, que não seja o Deus de Israel. Eu quero declarar na tua vida que a partir do momento que você, que está me ouvindo agora, deixar a soberba de lado e reconhecer que as tuas vitórias vêm de Deus, que a tua vida depende de Deus, que você recebe graça de Deus todos os dias pela manhã. É Ele que te põe de pé todos os dias com saúde, com disposição. É Ele que te dá sabedoria para lutar, para vencer. É Ele que te dá força para vencer as suas batalhas. É Ele que te dá capacidade para ser um vencedor na vida. Quando você reconhecer que Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o Senhor das tuas vitórias, Ele vai te curar de todas as enfermidades. Assim como Ele curou Naamã da lepra, Ele vai curar você. Ele vai curar tua família. Ele vai curar os teus filhos. Ele vai curar as pessoas que você ama. Não importa qual seja a enfermidade. Nós temos muitas enfermidades que a medicina ainda não conseguiu a cura. Por exemplo, o HIV. O câncer tem tratamento, mas muitas pessoas morrem por causa do câncer. Quantas e quantas pessoas estão morrendo por causa do câncer? Mas Deus pode dar a cura em nome de Jesus. Jeremias capítulo 32, versículo 27, a palavra de Deus diz: eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Ou seja, Deus está dizendo: eu sou o Senhor de toda a carne e não há nada impossível para mim. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. E Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Ele vai curar você. Não importa qual seja a sua enfermidade. Seja ela física, emocional, espiritual. Seja qual for a enfermidade. Quando nós reconhecemos que Deus é o Senhor da nossa vida, que é dele que vem a nossa vitória, Deus nos cura. Deus nos cobre com as tuas mãos e nos abençoa, nos faz prosperar, nos faz vencedor, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que Deus vai te dar vitória diante dessa situação. Reconheça Deus na tua vida. Não espere passar pelo leito da morte. Não espere passar pela enfermidade para reconhecê-lo. Há um ditado que diz que tem pessoas que é tão pobre que a única coisa que elas têm na vida é dinheiro. Deus não se importa com o quanto de dinheiro você tem. Não importa o quanto de dinheiro você tenha na vida. O que importa é o quanto você tem de Deus na tua vida. E eu quero declarar em nome de Jesus que a vitória é nossa. A vitória é sua, em nome de Jesus. Reconheça Ele como seu único e suficiente Salvador, como o Senhor da tua vida, como o Senhor da tua família, como o Senhor dos teus filhos. E Ele vai te curar, em nome de Jesus. Amém?
Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu intercedo por cada uma dessas pessoas que estão nos acompanhando agora. Em nome de Jesus, Pai, eu determino pelo poder da Tua palavra, pelo poder que há no Teu nome, Senhor, que todas essas pessoas que estão nos acompanhando agora, que estão nos ouvindo, Pai, que estejam passando pelo momento da enfermidade, que o Senhor, ó Pai, possa trazer a cura, que o Senhor, ó Pai, possa trazer restauração, que o Senhor, ó Pai, possa descer um fogo sarador do alto da cabeça até a planta dos pés e traz cura, Senhor. Não importa qual seja a enfermidade, ela pode ser incurável para o homem, mas para o Senhor não há nada demasiado difícil para ser feito. E eu declaro na vida deles, Pai, em nome de Jesus, pelo Teu poder, pelo poder que há no Teu nome, que o Senhor está entrando com providência agora, que o Senhor está curando agora, em nome de Jesus. Todo agir do maligno, todo agir do inimigo, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, possa abençoá-los. Aquelas pessoas, ó Pai, que estão no leito de enfermidade agora. Aquelas pessoas que estão no leito de UTI, Pai, tendo dificuldade para respirar. O Senhor, ó Pai, possa restaurar o seu pulmão. Que o Senhor, ó Pai, possa dar a ela o ar, o fôlego da vida novamente. Que elas possam ser restauradas, Pai, em nome de Jesus. A missionária Mariazinha, se eu não me engano, que tem pedido oração na nossa igreja. Que o Senhor, ó Pai, possa entrar com providência na vida dela, Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa restaurar a saúde dela em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, possa atender todos os pedidos de oração que nos foi enviado, Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa trazer cura, restauração em nome de Jesus. Todos os pedidos de oração que estão no caderno de oração da AD Mangueiras, Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa prover a cura em nome de Jesus. Que assim como o Senhor curou Naamã, Pai. A Tua palavra diz que quando ele saiu das águas, a carne dele estava como a carne de uma criança. Que o Senhor, ó Pai, possa nos curar de uma tal maneira que o nosso coração, Pai, se torne como o coração de uma criança. Que o nosso coração seja um coração simples, um coração humilde. Um coração que não guarde mágoa, ressentimento, ódio. Um coração que saiba amar o próximo, se doar ao próximo, Pai, em nome de Jesus. Que nós sejamos como uma criança, sem maldade, sem malícia. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. E que nós possamos reconhecer que tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem do Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere cada dia mais. E eu declaro na tua vida que a vitória é nossa, que a vitória é sua. Em nome de Jesus. Deus vai te prosperar. Deus vai te curar, em nome de Jesus. Deus te por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites.
Eu me sinto tão seguro. Aonde? No teu colo.